Retornamos. Retornamos, então, para a segunda parte da aula do dia 9 de junho de 2020, Civil 4, matutino. Pessoal, a gente estava falando sobre os aspectos processuais da ação de usucapião. E aí a Fernanda perguntou sobre a intervenção do Ministério Público. Será que é obrigatório? O Ministério Público sempre tem que intervir? É o seguinte, o antigo Código de Processo Civil, ele dizia que necessariamente, obrigatoriamente, o Ministério Público tem que intervir, tem que ser citado. Por quê? Porque aí ele vai analisar ali se é de interesse do Ministério Público ou não aquela ação. Só que o novo CPC, o nosso Código de Processo Civil atual, que entrou em vigor em 2015, ele foi silente quanto a isso, quanto à citação do Ministério Público. Então, muitos, assim como quando entrou em vigor o Código de Processo Civil, em 2015, muitos questionaram essa participação do Ministério Público. Então, não é mais obrigatório? Bom, se não está na lei, qual que foi o primeiro pensamento? Se a lei não me obriga, se a lei não descreve que a citação do Ministério Público não é obrigatória, eu não tenho mais que cumprir essa obrigação. Então, alguns processos de usucapião estavam sendo promovidos sem a citação, sem o pedido de citação do Ministério Público. Por quê? Porque não existe mais essa exigência do Código de Processo Civil. Só que de 5 anos para cá, ou seja, da vigência do Código de Processo Civil, que foi silente, não falou nada sobre a citação, a obrigatoriedade de citação do Ministério Público, os tribunais já decidiram que a ação de usucapião movida sem citação do Ministério Público corre risco de ser declarada sua nulidade. Por quê? Porque apesar do Código de Processo Civil não ter determinado essa obrigatoriedade de citação do Ministério Público, entende-se que a ação de usucapião é de interesse social, é de interesse do coletivo, por isso que acaba que o Ministério Público deverá ser citado sim. Então, sempre, gente, continuem colocando nos pedidos das ações de usucapião a citação do Ministério Público para intervir também, caso seja do seu interesse, tá, Fernanda? Mesmo que o CPC não descreva mais essa possibilidade, essa obrigatoriedade, os tribunais têm entendido de que pode ser declarada nula uma ação de usucapião, se a gente não provocar o Ministério Público, se a gente não pedir a citação do Ministério Público para ele manifestar ali, no mínimo, seu desinteresse. Principalmente na coletiva, né? Principalmente na coletiva. Mas é em todas as ações de usucapião, é bom chamar o Ministério Público para não cair aí nas garras de uma vara onde o juiz entenda que o Ministério Público tem que ser chamado no processo. E outra, gente, isso aí é até uma defesa, por exemplo, se você sabendo que o tribunal ele tem declarado nulidade de ação de usucapião, se você é advogada, Fernanda, do proprietário, você é advogada do proprietário, o possuidor entrou com uma ação de usucapião. A primeira coisa que o advogado tem que fazer, antes de fazer a contestação, a defesa, é analisar se os requisitos... Deixa eu ver se está gravando essa aula, pelo amor de Deus. Tá. É analisar se os requisitos da ação foram cumpridos. Porque se você perceber que algum requisito não foi cumprido, já de cara, na parte preliminar, antes de entrar mérito, você já pode pedir a extinção do mérito, né? Então, você sendo advogada aí do proprietário que está sendo réu em uma ação de usucapião,
mesmo que você concorde que não precise citar o Ministério Público, se você verificar que ele não colocou esse pedido lá nos pedidos da ação, que é a última parte, né, dos pedidos, citação do Ministério Público, aí ele não pediu, o que você vai fazer? Óbvio, informar para o juiz, juntar ali no mínimo uns 3 julgados de tribunais do STJ, que determina a citação, a manifestação do Ministério Público, e pedir a extinção do mérito. Lógico, está no seu papel de advogada. Então, assim, para evitar essas dores de cabeça, acrescenta lá nos pedidos citação do Ministério Público, tá? Apesar de existirem controvérsias, tendo em vista que o Código de Processo Civil foi silente em relação a essa matéria.